Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui gravar-vos um vídeo sobre um tema que me chamou muita atenção. Primeiramente, eu gostaria de informarmos que eu estou com o meu novo setup 100% funcional. Eu estou utilizando o USB do celular como transmissor de internet para o computador e também estou utilizando a câmera do celular. Por isso, se vocês não sentirem muita diferença no vídeo, é normal, porque ainda estou utilizando o celular. Só que o mais importante para mim é o áudio, que eu já estou captando a partir do microfone. E hoje nós falaremos acerca da tradução São Jerônimo da Vulgata Latina. Até esqueci-me de tirar os fones. Da Vulgata Latina. Porque eu estava no canal do Adolfo Euclair, grande amigo meu, recomendo que se inscrevam no canal do Adolfo Euclair, acerca de grego, crítica textual, teologia e afins, história também, sempre são tratados temas do gênero lá. E com quem eu costumo gravar lives semanalmente, seja nesse canal, no Espaço Apologético ou em qualquer outro canal do Adolfo, em que o rapaz acusava a Vulgata Latina de São Jerônimo de não ser uma tradução fiel à língua portuguesa e de ser a pior tradução de todas em todos os quesitos, principalmente por ter traduzido a palavra em Sheol como inferno, Tártaros, etc. E ter incumbido diversos outros tradutores em erro também. Então vamos falar um pouco acerca desse assunto, vamos falar um pouco acerca da natureza da Vulgata. A Vulgata Latina é uma tradução que vai surgir ali no terceiro, quarto século, depois da Era Comum, depois de Cristo. E São Jerônimo, ele sai então de Roma e vai em direção a Jerusalém para poder fazer uma tradução 100% baseada no texto hebraico. E ao contrário do que todos esperavam, que já naquela época a Septuaginta já possuía uma pujança maior dentro da igreja, vide que a igreja já se compunha maiormente por gentios, principalmente por gentios, e pessoas já helenizadas, ou judeus helênicos, que eram adeptos da Septuaginta. Então, contra tudo e contra todos, Jerônimo sai de Roma, vai em direção a Jerusalém e lá começa a confeccionar uma tradução a partir 100% do texto hebraico e com apoio de pensadores, rabinos e amigos judeus para conseguir essa façanha. Disse até que ele ficou vivendo numa caverna durante anos, recluso, enquanto fazia essa tradução. Disso nós já não sabemos. A questão é que a tradução da Vulgata Latina, ela é, em termos de língua latina, uma das maiores obras que nós temos dentro da literatura latina. Tanto que se você pegar qualquer obra do professor Federico Lourenço, tradutor de obras latinas e escritor de uma gramática de latim, chamada Nova Gramática do Latim, e também de um método chamado Latim do Zero a Virgílio. Dentro dessa gramática, ele diz assim: Vulgata, Evangelho segundo João, ele vai dar um texto do Evangelho segundo João, e século V, né? Eu até errei, é entre o quarto e o quinto, não é nem o terceiro e o quarto, perdão. Jerônimo, nascido em meados do século IV, num território que hoje será a Croácia, trabalhou intensamente na sua tradução da Bíblia entre 382 e 405, deixando-nos um trabalho de valor incalculável, que é também uma das razões basilares para se aprender latim. E aí ele traz um texto da Vulgata, como eu falei, de João, capítulo 20. Maria autem stavat ad monumentum foris plorans, dum ergo fleret, inclinavit se et prospexiti in monumentum, et vidit duos angelos in albes sedentes, unum ad caput et unum ad pedes, upusitum fuerat corpus Iesu, dicunt ei. Mulher, quid ploras. É aquele texto típico do Evangelho de João, em que Maria ela está junto ao túmulo de Cristo e aparecem dois anjos e perguntam-lhe: mulher, por que choras? E esse texto, a nível de latim, é uma beleza, é de uma expressividade literária, é de uma estilística, é de uma sutileza tão refinada, que faz com que Frederico Lourenço considere que a própria Vulgata, a sua qualidade literária, estilística, linguística, a sua riqueza e a sua também simplicidade é um dos motivos basilares para se aprender latim. Tanto que se você pega o método do Frederico Lourenço, né, Latim do Zero ao Virgílio, os primeiros textos a que eles põem o aluno são textos da Vulgata Latina, certo? Então,
nós percebemos aí já num nível de latim, nem falando muito sobre crítica textual, a importância da Vulgata Latina, né? Eu poderia me aprofundar, ler mais textos, dar exemplos práticos, mas como é um vídeo sucinto, eu vou me reter somente a esses aspectos. Agora, falando a nível da crítica textual, a Vulgata Latina ela é um texto extremamente singular, diferente de todas as outras testemunhas textuais que nós temos dentro da crítica, porque ela foi traduzida diretamente do texto hebraico, com influência 100% judaica, a partir de um texto proto-massorético, de um texto anterior à tradição massorética. Se você não sabe o que é tradição massorética e esses termos mais complexos de crítica textual que eu estou dizendo, você em qualquer gramatiquinha de hebraico dessas de esquina que você encontra em qualquer canto, mais basilares, vão explicar para você o conceito de massoretas, massorético, etc., né? Mas o que vocês têm que entender é que antes mesmo do texto hebraico ser vocalizado, antes mesmo do texto hebraico ele ser pontuado, né, marcado, etc., anotado, existia um texto chamado proto-massorético, que foi a base para que São Jerônimo escrevesse e compusesse a Vulgata Latina, com auxílio da tradição judaica. Então ela é uma obra completamente judaica, ela é uma obra completamente hebraica. Tanto que a própria disposição de textos, a nomenclatura e as comparações que nós podemos tecer entre as traduções da Vulgata e as traduções da Septuaginta nos comprovam que a Septuaginta foi usada pouquíssimas vezes como consulta e não como Vorlagen, ou seja, texto usado para se traduzir. Tem um artigo do professor Edson Faria Francisco, que compôs o Interlinear Hebraico-Português, que compôs o Manual da Bíblia Hebraica, chamado A Vulgata e a Bíblia Hebraica, Diálogo entre Cristianismo e Judaísmo. É um artigo belíssimo, perfeito. Pesquisem-no. Ele tem somente 8 páginas e ele é muito, muito sucinto, muito simples, mas é de uma riqueza de conteúdo que vocês não acreditam. Ele até fala assim, né? Seu tradutor, São Jerônimo, defendia a veritas hebraica, em latim, a verdade hebraica, por ter optado em fazer uma nova versão da Bíblia para o latim, tendo em base o texto hebraico de seus dias, e não a Septuaginta, como era de se esperar. Então, uma das testemunhas que nós temos direta, uma das fontes que nós temos desse texto proto-massorético da época de São Jerônimo é a obra de São Jerônimo. Nós não temos esse texto da época, né, de Belém, na Palestina. Nós não temos. O que nós temos é a tradução de São Jerônimo, é a sua Vulgata. É a única forma de nós acedermos a esse texto. É a mesma coisa quando nós falamos da Septuaginta. Nós não temos o texto base da Septuaginta. Qual é a única forma de acessá-lo? A partir da Septuaginta. Então, se vocês lerem esse artigo, ele vai explicar muito bem como é que se deu essa veritas hebraica dentro da tradução de São Jerônimo. Ainda mais, se vocês pegarem qualquer manual de crítica textual, e eu vou citar um básico, que é a crítica textual do Antigo Testamento, do Tully e do Brotzmann, eles vão explicar uma coisa interessantíssima, assim. No início, a obra de Jerônimo teve uma recepção hostil, em parte porque não se baseava na Septuaginta, e em parte porque, em seu trabalho de tradução, Jerônimo estava recebendo a ajuda de judeus, que eram acusados de interpretar equivocamente as Escrituras. Então, contra tudo e contra todos, Jerônimo recorre aos judeus, recorre ao texto hebraico, e é recebido hostilmente pelos seus colegas compatriotas cristãos. Mas no início do século VII d.C., a Vulgata já era aceita de pé de igualdade com a latina antiga, e nos séculos VIII e IX ela já havia superado a latina antiga como uma versão mais aceita. Ele fala assim, entre as versões antigas do Antigo Testamento, a Vulgata é única porque é resultado do trabalho de um único homem e não do empenho de múltiplos tradutores. Isso é importante. Também criticar a qualidade da tradução da Vulgata a partir de uma visão anacrônica dos dias de hoje é burrice. Porque foi uma obra feita por um único homem a partir de um texto hebraico, numa época onde não havia léxico, não havia dicionários, não havia estudos sistemáticos da língua hebraica, em que ele só podia consultar a sua mente e outros judeus, outros rabinos, outros mestres na língua hebraica. E nada além disso, né? Além disso, temos as declarações do próprio Jerônimo sobre sua filosofia e método de tradução e sobre os desafios que enfrentou. Tanto que você vê que quando ele fala sobre o livro de Jó, ele fala que o livro de Jó foi o livro mais difícil de todos de traduzir, né? Até interessante isso.
Ainda assim, a tradução da Vulgata não é de natureza uniforme ao longo do texto. Pelo contrário, a abordagem varia de livro para livro. Como eu falei, ele não é um texto 100% hebraico. Ele tem algumas consultas, como vocês podem ver no artigo do professor Edson, a outras fontes, mas todas relacionadas com essa verdade hebraica. Jerônimo traduziu o texto hebraico com fidelidade e cuidado, mas também de acordo com suas próprias convicções teológicas. Também temos essa coisa, né? Algumas de suas traduções demonstram um afã de expor conexões cristológicas no texto do Antigo Testamento. Sempre que a formulação do texto era ambígua ou dava espaço para uma interpretação cristológica, Jerônimo aproveitava a oportunidade para traduzir de uma forma que desse respaldo a essa nuance. De acordo com o estudioso, a sua fé cristã demonstrou ser o seu guia exegético fundamental. Mas nós não podemos julgá-lo a partir dessa perspectiva, porque muitos tradutores ainda hoje em dia se deixam levar por suas convicções teológicas na hora de produzirem suas traduções. Sejam convicções calvinistas, sejam convicções arminianistas, sejam convicções protestantes, que se deixam levar por essas luteranas e não deixam o texto falar per si. Tá certo? Então, nós também não podemos julgá-lo a partir dessas críticas, né? Então, a Vulgata é importante como testemunho do texto hebraico, mas sua importância é diminuída pela interferência de outras obras. Ainda mais significativo é que o texto fonte do hebraico de Jerônimo era muito parecido com aquele que viria a ser o texto massorético. Pronto. Então, só por isso, inclusive eu aconselho que vocês abram esse livro que eu citei na página 121, que vocês vão ter um diagrama explicando a origem dos textos hebraicos, os textos traduzidos a partir do grego e também da Vulgata de São Jerônimo, né? E vocês vão perceber que aqui a Vulgata de São Jerônimo, ela tem como fonte primária de tradução o texto proto-massorético, ainda que ao decurso da sua tradução ela tem influência e consultoria de algumas outras traduções que vocês podem ver no artigo que eu citei do professor Edson Faria Francisco, a Vetus Latina, a Septuaginta, a versão grega de Teodosião, de Áquila, de Símaco, etc. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Eu posso falar um pouquinho mais da Septuaginta em outros textos, posso ler alguns outros textos latinos da Septuaginta, assim que possível. Eu infelizmente queria mostrar os textos físicos para vocês, como eu fazia lá em Portugal, mas no momento eu não tenho, que eu tenho o recurso ao PDF, mas já é o suficiente para que eu possa desenvolver o conteúdo. Eu agradeço se você ficou até aqui e suportou o meu discurso. Se você aprendeu, eu espero e desejo que você deixe um like, que você possa comentar no vídeo, recomendá-lo a outros amigos. Por favor, se você quiser me ajudar nessa jornada pelo conhecimento, me ajude a adquirir obras. Eu vou deixar meu Pix na descrição, meu endereço, caso você me queira enviar diretamente, de latim, de literatura, de língua portuguesa, de crítica textual. Eu ficaria muito feliz, muito contente mesmo se você pudesse me ajudar nessa jornada. E se não puder me ajudar com dinheiro, se não puder me ajudar com obras, com livros, me ajude com suas orações, com a sua mensagem positiva, com as suas críticas construtivas. Então é isso. Muito obrigado, meus amigos, e que Deus vos abençoe.